Você já sentiu que quando ora por alguém doente, algo diferente acontece? Orar por cura é uma prática para todos os cristãos, mas possuir o dom de cura é uma unção especial e contínua, dada pelo Espírito Santo. No livro de Marcos 16:17, fala sobre a diferença da oração comum para quem carrega este dom. O problema é que pouca gente sabe identificar se carrega esse dom de cura. Será que é só para pastores, para missionários? Ou será que Deus está chamando você aí mesmo, no meio da sua rotina bagunçada, para ser canal de milagre? É por isso que hoje você vai descobrir 9 sinais claros, sinais que revelam se o Espírito Santo está derramando esse dom sobre a sua vida, mesmo que você ainda nem tenha percebido. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela vontade estranha de orar por alguém, aquela compaixão que te faz chorar pela dor dos outros, aquela fé que insiste quando todo mundo já desistiu. Esses detalhes não são bobagem, são pistas de que Deus quer usar sua fé para tocar, curar e restaurar. E o mais incrível, você não precisa ser perfeito, só precisa dizer sim. Então, se você sempre quis ver milagres acontecendo ao seu redor, ou quem sabe ser parte do milagre de alguém, fica até o fim, porque hoje você pode sair daqui entendendo como se tornar um instrumento de cura real. E quem sabe descobrir que o milagre que você procura já mora dentro de você. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós continuarmos esse trabalho voluntário. E também faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar perdidas, sem uma direção de Deus. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora, vamos à palavra. Conheça, antes de tudo, os 9 sinais reveladores. Primeiro, desejo inexplicável por ver pessoas curadas. Um anseio profundo que queima no coração toda vez que ouve sobre milagres ou testemunhos de cura. É como se sua alma dissesse: Senhor, me usa. Segundo, compaixão intensa pelos que sofrem. Você não sente só pena, você sente a dor do outro como se fosse sua. Muitas vezes, isso nasce de experiências pessoais de sofrimento, perdas ou situações de hospital. Terceiro sinal: manifestações físicas da presença de Deus. Sensações de calor nas mãos, peso suave nos ombros, formigamentos ou arrepio durante orações. São respostas do corpo à presença real do Espírito Santo. Quarto sinal: os enfermos se aproximam espontaneamente. Pessoas doentes, mesmo sem saber que você ora por cura, procuram você para abrir o coração e pedir oração. Há uma atmosfera espiritual de esperança ao seu redor. Quinto sinal: fé sobrenatural para crer no impossível. Você crê que Deus pode curar, mesmo quando o diagnóstico é terminal. Essa fé não vem da lógica, mas do Espírito. Sexto sinal: pessoas são curadas. Quando você ora, às vezes até com dúvida, e mesmo assim algo acontece. Dores desaparecem, diagnósticos mudam. Você percebe que não é coincidência. Sétimo sinal: confirmações internas e externas do chamado. Você sente no coração o chamado, e outras pessoas, sonhos ou profecias confirmam isso. Deus usa pessoas, palavras e situações para confirmar. Oitavo sinal: você é atraído por testemunhos de milagres. Os testemunhos chegam até você sem que você procure. Ama ouvir, ler ou assistir testemunhos de cura e milagres. Isso alimenta sua fé e mexe com algo dentro de você. Nono sinal: sente que sua missão está ligada à restauração. Você sente que sua vida só faz sentido quando está ajudando outros a se levantar. Não só fisicamente, mas emocional, espiritual e até financeiramente. É como se fosse uma marca de restauração impressa em você. Pouca gente para pensar de onde vem a capacidade de alguém operar um milagre ou receber um dom de cura. Não é algo que brota do nada, mas nasce de uma raiz bem profunda.
O Espírito Santo age, distribui dons e planta sementes de fé no coração de quem topa caminhar perto de Deus. Desde os tempos de Paulo, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, 4 e 11, ficou claro que dons como cura, sabedoria ou milagres não são medalhas para quem é mais santo, mas instrumentos para servir. Quando alguém entende essa origem, tudo muda. Ele para de enxergar o dom como status e começa a enxergar como ferramenta. É como ter uma chave de fenda. Se ficar na gaveta, não conserta nada. Mas quando a gente coloca na mão, algo se ajeita, vidas se alinham e a presença de Jesus se revela. Quem já viveu um milagre na família sabe que esse dom é mais comum do que se pensa e não está preso a 4 paredes de igreja. Um exemplo simples: uma pessoa ora por outra num hospital, sem microfone, sem palco, só fé. A dor some, a cura vem e ninguém viu. Só quem viveu entende o que é sentir o Espírito Santo soprando esperança ali na hora. É aí que se revela a beleza da origem dos dons. Eles não surgem para enfeitar currículo de crente, mas para espalhar sinais do reino de Deus no dia a dia. Não tem glamour, mas tem propósito. Vale lembrar que cada dom é como uma ferramenta numa maleta. Um tem fé para mover montanhas, outro tem o dom de cura para sarar feridas, outro tem discernimento para não cair em ciladas. Todos nascem do mesmo Espírito, mas operam de formas únicas. E cá entre nós, isso deveria ser motivo de gratidão, não de comparação. E quer saber de uma coisa curiosa? Quem mergulha na origem dos dons espirituais logo se vê diante de uma pergunta ainda maior. Se eles vêm do Espírito Santo para edificar, qual é o real propósito por trás disso tudo? Muita gente imagina que receber um dom, como o dom de cura, seja uma medalha dourada que Deus pendura no peito de uns poucos sortudos. Mas a verdade é outra. Os dons espirituais existem para servir, levantar quem está caído e mostrar que o amor de Deus é real. Paulo explica isso bem em Efésios 4, 11 e 12. Não é para fazer show. É para aperfeiçoar o corpo de Cristo e espalhar fé onde falta esperança. Quem entende esse propósito enxerga o dom de cura como um canal de misericórdia. É como abrir uma torneira de água fresca num dia de seca. Não importa se a pessoa se acha pequena, tímida ou sem status espiritual. O Espírito Santo não faz distinção de fama ou holofote. Ele olha para a disposição do coração. Já pensou quanta gente poderia experimentar um milagre se mais cristãos entendessem isso? Um exemplo prático. Imagina alguém que descobre esse propósito e decide orar toda semana num hospital local. Não precisa de cargo na igreja, só precisa de compaixão e fé. Um toque, uma oração simples, um versículo declarado em voz baixa. E pronto, o céu se abre onde antes só tinha dor. Deus ama usar o comum para fazer o extraordinário. O propósito também é lembrar o cristão que dom nenhum é posse particular. É empréstimo divino para a edificação coletiva. Se alguém guarda para si, trava o fluxo. É como um médico que tem o remédio, mas esconde no bolso. Quem tem fé e dom de cura não pode ficar parado. Precisa pôr a mão na massa, ou melhor, pôr as mãos em oração. E se a origem dos dons abre os olhos para a fonte, o propósito escancara o motivo. Deus quer transformar vidas, não colecionar troféus. Mas antes de tudo, Ele planta em cada coração uma semente. E é dessa semente que nasce algo ainda mais especial. A expressão viva de amor e compaixão, que é o dom de cura em ação. Falar de cura sem falar de Jesus é como tentar acender uma vela sem fogo. Ele é o maior exemplo de alguém que carregou o dom de cura na essência. Mateus 14, 14 mostra. Ele via a multidão, se enchia de compaixão e curava todo tipo de enfermidade. Não tinha distinção de quem era rico, pobre, crente de berço ou novato na fé. Era amor puro em ação, revelando que a fé move o impossível. O dom de cura hoje segue a mesma lógica. Não é um superpoder.
mas uma extensão do coração de Deus através de quem topa dizer sim. Quem já orou por alguém doente sabe o misto de frio na barriga com esperança. É como segurar uma semente e confiar que o Espírito Santo vai regar. Às vezes a cura é imediata, às vezes é processo, mas sempre é sinal de que Deus não abandonou ninguém à própria dor. Tem quem ache que isso é história de missionário famoso, mas já vi vizinha de bairro orando por criança com febre que sarou em minutos. Já vi gente simples, sem título de pastor, mas com fé firme, se levantar na madrugada para visitar o hospital e testemunhar milagres. O dom de cura não depende de paletó e gravata, mas de joelho no chão e ouvido atento ao Espírito Santo. Muita gente, quando ouve dom de cura, pensa logo em doenças físicas, mas cura também alcança a alma e o espírito. É o amigo que senta do lado, ora e liberta alguém de uma ferida emocional que anos de terapia não tocaram. É o irmão que lembra alguém de Isaías 53:5, declarando que pelas feridas de Jesus, a cura é promessa viva. E assim, milagre após milagre, a fé vai se fortalecendo. Quem entende isso se anima a buscar mais. E é aqui que mora o segredo. Quem quer ser canal de milagre não pode engavetar o desejo. Precisa alimentar, regar, exercitar. E é aí que vem a pergunta que todo mundo faz. Será que o dom de cura é para qualquer um? É aqui que muita gente trava. Será que todo mundo pode orar por cura ou só uns poucos escolhidos? Jesus já matou essa charada lá em Marcos 16, 17 e 18. Ele disse que sinais acompanhariam todos os que creem. Entre esses sinais está a imposição de mãos sobre os enfermos. Ou seja, se existe fé, existe possibilidade de milagre. O dom de cura, claro, é um passo além. É uma frequência de vida, um chamado mais constante. Imagina alguém que entendeu isso. Um jovem novo na fé que decide orar por um parente doente. Ele não tem cargo, mas tem fé. De repente, Deus faz. Às vezes a cura vem devagar, às vezes é instantânea. O milagre não é sobre quem ora, mas sobre quem ouve. E Deus sempre ouve quem crê. O Espírito Santo não faz acepção. Quem tem coragem de pedir pode ver o céu se abrir. Agora, claro, existe diferença entre orar por cura pela fé, que todo cristão pode, e caminhar com o dom de cura de forma contínua. Esse dom transforma alguém num canal frequente de milagres. É como se fosse uma torneira aberta 24 horas, onde a água não para de jorrar. Deus confia a alguns esse fluxo porque sabe que eles não vão guardar para si. Vão repartir fé, esperança e testemunho. E cá entre nós, quem nunca orou por alguém e ficou meio sem graça quando nada aconteceu? Pois é, faz parte. Nem sempre o milagre se manifesta do jeito que a gente espera, mas a obediência conta. Quem insiste, cresce. E quem cresce, amadurece. Deus gosta de quem não desiste. É como treinar músculo. Quanto mais ora, mais ousadia vem. No fim das contas, o dom de cura é uma porta que se abre para todo cristão que decide bater. E quem bate, recebe. Quem busca, acha. E para quem quer mesmo mergulhar fundo, o próximo passo é entender que esse dom não se desenvolve sozinho. Existe um caminho para crescer, cultivar e fortalecer essa semente. Quando Paulo disse, procurai com zelo os melhores dons, lá em 1 Coríntios 12:31, ele não jogou essa frase à toa. Ele deixou claro, o dom de cura não cai do céu pronto e embalado. É uma semente que precisa ser regada com oração, leitura da Bíblia, prática e uma boa dose de fé. É igual aprender a tocar violão. Ninguém vira expert de um dia para o outro, mas quem treina toca melodias que emocionam. Quem quer ver mais milagres precisa sair do banco de reservas. É colocar em prática. Comece orando por quem está perto. Seja pela dor de cabeça do amigo, seja por alguém internado. Um passo de cada vez. Quanto mais a pessoa obedece, mais o Espírito Santo confia.
É uma parceria viva entre o céu e a terra. E convenhamos, é empolgante ver o impossível se tornar rotina. Tem também o lado de encher o tanque espiritual. Ler livros que fortalecem a fé ajuda demais. O poder sobrenatural de uma vida transformada, do Bill Johnson, por exemplo, é uma leitura que abre a mente para viver sinais e maravilhas hoje. Participar de conferências, vigílias ou rodas de oração também alimenta a chama. A fé cresce onde a fé é celebrada. Outro ponto-chave: não se trata de fórmula mágica. Cada milagre é único porque cada pessoa é única. Deus não é repetitivo, Ele gosta de surpreender. Por isso, desenvolver o dom de cura também é cultivar sensibilidade. Às vezes, Ele vai mandar impor as mãos, outras vezes, declarar uma palavra, ou até mesmo ficar em silêncio e apenas interceder em secreto. Quem escolhe trilhar esse caminho, logo descobre que não é sobre técnica, mas relacionamento. E isso abre uma porta poderosa. Quanto mais intimidade com Deus, mais fluidez na manifestação do dom. É impossível falar de dom de cura sem falar de intimidade com Deus. Não adianta ter vontade de ver milagres se o coração anda longe do Espírito Santo. Olha o exemplo de Jesus. Lucas 5,16 mostra que ele se retirava para orar. Antes de operar curas, ele buscava o Pai. Era nessa conversa secreta que o céu liberava a autoridade. Quem quer ser canal de cura precisa aprender a valorizar o secreto. Intimidade não nasce num culto de domingo, mas na rotina de segunda a sábado. É abrir a Bíblia antes de abrir o celular. É trocar 10 minutos de rede social por 10 minutos ajoelhado. Pode parecer pouco, mas no reino espiritual é isso que fortalece a fé. Quem se aproxima de Deus se torna mais sensível à voz do Espírito Santo e o dom de cura flui com mais pureza. E não é só oração e Bíblia, adoração também destrava milagres. Às vezes, uma simples música de louvor no quarto vira o gatilho para sentir a presença de Deus de forma tão intensa que a pessoa sabe. É hora de agir, orar, declarar cura. Eu mesmo já vi histórias de gente curada só ouvindo um louvor, sem ninguém por perto, só a presença do Espírito agindo. Quem quer praticar isso pode começar simples. Escolha um salmo para ler todos os dias. O Salmo 91, por exemplo, é perfeito para ativar fé e lembrar que Deus cuida de cada detalhe. Coloque louvores que falem de cura e milagre. Nada além do sangue ou Me Leva Mais Fundo são canções que tocam fundo. E anote tudo: sonhos, impressões, palavras que Deus falar. Intimidade se constrói assim, dia após dia. E o mais bonito é perceber que quanto mais se cultiva essa amizade com Deus, mais a coragem de orar por cura cresce. A fé se fortalece, a compaixão se aprofunda e o medo de errar vai embora. Agora que o coração está cheio de intimidade, vem o passo mais importante: praticar. Muita gente quer ver milagres, mas trava na hora de orar por alguém. Fica esperando sentir um calafrio santo para agir. Mas na prática, o mover de Deus acontece na obediência, não no arrepio. Quem quer operar cura precisa sair da teoria. É como aprender a nadar. Não dá para ficar só vendo vídeo no YouTube, tem que mergulhar na água. Um bom começo é simples. Comece pela família. Tá vendo alguém gripado em casa? Ore. Um amigo com dor de cabeça? Ore. Não espere microfone, não espere aplauso. O Espírito Santo age no quarto, na cozinha, no corredor do hospital. Quando a pessoa se dispõe, Deus se manifesta. Já vi criança orando por outra e testemunhando milagre. É fé pura, sem complicação, e não tem problema se parecer estranho no começo. O segredo é constância. Quem ora toda semana, toda oportunidade, cria ousadia. A pessoa percebe que não é ela quem cura, é Deus. Ela só libera a palavra, impõe a mão, confia. E aos poucos, o ambiente muda, a fé se espalha, a expectativa cresce.
O milagre vira rotina e o testemunho se multiplica. Uma dica prática: tenha sempre versículos de cura decorados. Isaías 53:5 e Salmos 103:3 são como munição espiritual. Quando for orar, declare essas promessas em voz alta e não se apegue a rituais longos. Às vezes, uma oração curta com fé sincera vale mais do que um discurso bonito. O segredo é agir. Quem não ora, não vê. Quem ora, abre caminho para o impossível. E depois que a prática vira hábito, o coração se torna terreno fértil para algo ainda maior. A fé se fortalece a ponto de gerar expectativa real de milagres. É quando a oração deixa de ser só um pedido e vira uma certeza viva de que Deus quer agir. Sem fé, nada funciona. Hebreus 11:6 não deixa dúvidas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E sem fé, também é impossível ver cura se manifestar. Ter uma fé ativa é mais do que acreditar num milagre distante. É viver com expectativa de que Deus pode fazer hoje, agora, aqui. É como esperar a chuva segurando o guarda-chuva aberto, mesmo que o céu esteja limpo. É uma postura de prontidão. Uma forma prática de manter essa fé viva é declarar a palavra durante a oração. Versículos como Isaías 53:5, que fala das feridas de Jesus que nos trouxeram cura, ou Salmos 103:3, que lembra que Deus perdoa pecados e sara doenças, são armas espirituais. 1 Pedro 2:24, que diz que Cristo levou todas as nossas enfermidades. Quando a dúvida bater, declare essas verdades. É um jeito de alinhar o coração com o céu e fechar a porta para a incredulidade. Quem tem fé ativa não ora de forma tímida. Ora acreditando que o Espírito Santo está ouvindo e agindo. Já viu gente que ora como se pedisse desculpa? Ah, Senhor, se o Senhor quiser. Claro, Deus é soberano. Mas a fé ousada é aquela que honra o caráter de um pai que quer o bem dos filhos. É como um filho que bate na porta do quarto sabendo que o pai vai abrir. A confiança é o segredo. Um bom exercício é anotar testemunhos de cura. Cada resposta de oração, por menor que seja, alimenta a chama. Às vezes, a cura não é total na hora, mas já mostra sinais. Uma dor que diminui, um exame que melhora, um sintoma que desaparece. Tudo isso fortalece a fé para a próxima oração. É como academia espiritual, músculo que não é usado, atrofia. E essa fé viva, combinada com intimidade e prática, leva o coração a algo essencial, a compaixão. Porque quem crê de verdade também sente a dor do outro, e isso faz toda a diferença na forma de orar. Quem já leu os evangelhos sabe, Jesus não curava por obrigação, mas porque sentia a dor de quem sofria. Em Mateus 14:14, vemos ele movido de íntima compaixão. E isso é chave para quem quer operar milagres hoje. O dom de cura não é para alimentar ego, mas para mostrar o coração de Deus. Quem tem compaixão ora diferente, ora com lágrimas nos olhos, não com palavras ensaiadas. Cultivar compaixão é treinar o olhar espiritual. É sair de casa e perceber quem está precisando de uma palavra de fé. É ver o caixa do mercado abatido, perguntar se precisa de oração. É notar o vizinho doente e oferecer ajuda. Não é ficar esperando palco. É ser igreja na rua, na fila do ônibus, na sala de espera do hospital. O Espírito Santo age onde tem espaço. Um exemplo pessoal. Certa vez, conheci um jovem que toda sexta-feira ia até a UTI orar pelos internados. Ele não tinha cargo pastoral, nem microfone, só coragem e fé. Muitos não foram curados, mas outros tantos foram. E mais que isso, sentiram o amor de Deus ali. A cura física é poderosa, mas a cura da alma é o milagre mais profundo. Tudo nasce de compaixão. Quem quer cultivar isso na prática pode pedir a Deus olhos espirituais. Ore algo simples. Espírito Santo, me mostra quem precisa de cura hoje. E esteja pronto para ser surpreendido. Às vezes é um estranho na rua, um amigo esquecido, alguém que você nem imagina. A compaixão é a ponte entre o céu e a terra.
é o motor que faz o dom de cura sair do quarto e invadir a vida real. E quando a compaixão se torna parte da rotina, é natural buscar aprender com quem já trilhou esse caminho. Porque ninguém caminha sozinho nesse ministério. Existe sabedoria que passa de geração para geração. No caminho de quem quer ser canal de cura, aprender com quem já anda nessa estrada faz toda a diferença. Na Bíblia, Paulo sempre discipulava, formava e orientava novos líderes. Ninguém era enviado sozinho. O mesmo vale para quem busca operar milagres hoje. O dom de cura se fortalece quando há troca de experiência, ensino e cobertura espiritual. É como aprender um ofício antigo. Quem anda com mestre aprende o segredo das ferramentas. Um bom mentor não é necessariamente alguém famoso, mas alguém que carrega testemunhos reais. Pode ser o irmão mais velho na fé, um pastor local ou até um ministério reconhecido por ensinar cura e milagres, como o Global Awakening, do Randy Clark. Participar de conferências, cursos ou grupos de oração é um jeito prático de absorver esse conhecimento. É sentar para ouvir histórias, ver como cada oração é feita, perceber detalhes que livros não ensinam. E não subestime a força da comunidade. Quem caminha sozinho desanima fácil, mas quem se conecta com outros guerreiros da fé se alimenta de novas brasas. É aquela roda de oração que começa pequena, mas vira um fogo que se espalha. É ouvir um testemunho de cura num grupo de WhatsApp e pensar: se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. A fé é contagiosa e mentor é catalisador dessa chama. Um conselho: anote cada conselho que receber. Guarde registros, grave áudios, estude depois. Um detalhe que hoje parece pequeno, amanhã pode destravar uma oração poderosa. E não tenha vergonha de perguntar: como você ora? Que versículos você usa? O que você faz quando parece que nada acontece? Mentores amam compartilhar o caminho. E quem aprende com quem já trilhou o ministério de cura, logo percebe que cada história de milagre tem um detalhe em comum: obediência. É o Espírito Santo quem dá o comando, é o coração obediente que põe em prática. Quem quer ser canal de cura precisa entender uma coisa básica, mas poderosa: o Espírito Santo é o maestro. Não adianta decorar versículos, ter fé ativa, se na hora do vamos ver a pessoa faz do jeito dela e ignora a voz de Deus. Muitas curas acontecem porque alguém obedeceu a uma direção que parecia estranha. Às vezes é impor as mãos, às vezes é só declarar uma palavra, outras é ungir com óleo. O Espírito sabe o que cada situação precisa. Eu mesmo já ouvi histórias de pessoas que durante uma oração sentiram que deveriam mandar uma mensagem específica para alguém. Parecia bobeira, mas a mensagem chegou no exato momento em que aquela pessoa pensava em desistir da vida. Isso também é cura. O dom de cura não é só físico, é emocional, é espiritual, é integral. Obediência abre caminhos que a lógica não explica. Treinar essa sensibilidade é exercício diário. É parar uns minutinhos antes de orar e perguntar: Espírito Santo, como o Senhor quer fazer? Pode ser que ele inspire um versículo, uma imagem na mente, uma frase específica. Não descarte nada. E mesmo que pareça fora do comum, obedeça. Milagre não cabe em fórmula, cabe em fé obediente. Quem obedece experimenta o sobrenatural de Deus. Quer um exemplo prático? Imagine sentir no coração de ligar para alguém e orar, mesmo sem saber o motivo. Já pensou quantas pessoas seriam curadas de ansiedade, depressão ou até dores físicas só porque alguém decidiu obedecer? É a fé sendo colocada em ação sem precisar de palco ou holofote. É o reino de Deus invadindo a rotina de forma simples, mas poderosa. E depois de obedecer, é natural perceber que nem sempre tudo acontece na primeira tentativa. Às vezes, a cura é instantânea, outras é progressiva.
outras parecem não vir. Mas há um segredo nisso tudo que diferencia quem vê milagres de quem desiste no meio do caminho. Talvez o maior teste para quem busca viver o dom de cura seja a persistência. Muita gente ora uma vez, não vê o milagre na hora e pensa: ah, então não é para mim. Mas quem entende o coração de Deus sabe, Ele é soberano. A cura pode ser instantânea, progressiva ou acontecer de forma que a gente nem percebe de primeira. A nossa parte é crer, agir e não parar. É como plantar uma árvore. A semente brota no tempo certo. Quem já orou por alguém e não viu o resultado imediato pode se sentir frustrado. É normal. Mas a diferença entre quem vive milagres e quem só ouve falar deles é essa. Quem vê não desiste na primeira porta fechada. Continua orando, continua declarando fé, continua obedecendo ao Espírito Santo. E de repente, aquilo que parecia impossível se torna testemunho. Um exemplo que nunca esqueço. Uma senhora orava há anos pela cura do filho. Nada acontecia. Um dia, do nada, numa oração simples de madrugada, ele se levantou sem dores. Foi Deus? Foi, mas foi também a perseverança dela que manteve aquela porta aberta. E é assim que funciona. Quem insiste, experimenta. Quem se cala, nunca vê. Para praticar isso, defina alvos de oração. Crie uma lista de nomes, doenças, situações. Ore todo dia. Não tem resposta? Continue. Use versículos, declare promessas, anote cada progresso. Cada pequena melhora é um passo do milagre. E quando vier a vontade de parar, lembre-se, o resultado não é teu, é de Deus. A obediência é tua, o milagre é dele. E se até aqui você entendeu que origem, propósito, prática e obediência são peças de um mesmo quebra-cabeça, agora vem a parte mais importante. Colocar tudo isso em ação, abrir a boca, abrir o coração e abrir o céu para quem está do seu lado. Agora, irmãos, quero te pedir algo muito importante. Por favor, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus. Pois quanto mais inscritos no canal, mais vidas serão alcançadas. Esse canal precisa do seu apoio. Você estará ajudando na missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que a sua inscrição é algo pequeno, sem valor. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte dos que mantém a lamparina acesa para outros encontrarem o caminho. Posso contar com você? Glórias a Deus. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com alegria pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus.